beldades! Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo falando sobre as minhas leituras favoritas de 2018. Foi muito difícil de fazer um vídeo que não fosse de 3 horas e meia, porque eu li muita coisa maravilhosa neste ano. De fato, foi um ano que eu gostei demais das minhas leituras. Estou muito orgulhosa de ter conseguido bater a minha meta de ler 70 livros. Na verdade, eu li 78, eu acho, neste ano. E assim, foram livros bem profundos, livros difíceis, muitos livros com mais de 500 páginas, então eu estou bem orgulhosa do meu desempenho aí literário. Não li todos que eu coloquei na minha meta lá no começo do ano, mas porque a vida me levou para outros caminhos. Então, ou eu lia o que estava na minha meta regradinho, ou eu lia o que eu queria. Então, eu optei por ler o que eu queria para falar aqui para vocês também sobre essas histórias. E eu estou muito feliz com a decisão que tomei, porque afinal de contas, eu li o que eu gostaria e também porque bati a minha meta. Então, sim, estou feliz duplamente. E além de falar sobre as minhas leituras favoritas, eu também falarei sobre as minhas decepções literárias. Vocês sabem que eu não gosto de fazer um vídeo só falando mal de algum livro, porque eu acho super perda de tempo e de energia, mas foram algumas leituras que não rolaram pra mim nesse ano. Eu vou falar o porquê mais ou menos ali pro final do vídeo. E não é que eu não recomendo essas leituras, vocês têm que ler e tirar a conclusão de vocês, mas pra mim elas não funcionaram. Vamos então para o vídeo e é isso aí. Só pra falar pra vocês, eu separei, obviamente, porque seria muito injusto eu colocar os livros de não ficção junto com os livros de ficção, porque, enfim, né, o meu gênero favorito é true crime, é não ficção, e seria injusto com os livrinhos de ficção. Então, obviamente, separei com duas listas. Vou começar falando sobre os que foram baseados em histórias reais. E em não ficção tem todos os subgêneros que foram inseridos, que vocês poderão acompanhar ao longo do vídeo. Vamos lá. O primeiro da lista, que não quer dizer que seja o favorito do ano inteiro, e sim um dos meus favoritos mesmo, não tem ordem, tá, gente? Decrescente, decrescente, não tem isso. Eu só coloquei em qualquer ordem mesmo. O primeiro é Helter Skelter, escrito pelo Vincent Bugliosi. Eu já tenho um vídeo sobre ele aqui no canal. Foi um livro que eu demorei bastante pra ler, porque além de ser um livro em inglês, é um dos maiores clássicos do gênero crime real. Não foi traduzido ainda pro português. Tem uma edição antigaça mesmo, que a gente não acha mais, só em sebo e óleo lá, mas nunca foi republicado aqui. É meu sonho, e eu recomendo muito que vocês leiam. Vai contar sobre a história aí, o julgamento, na verdade, né, do Charles Manson. Vou deixar aqui em cima o vídeo que eu já fiz sobre esse livro e eu recomendo muito que vocês assistam. Outro livro não ficção que me impactou de uma forma absurda mesmo, chama-se Os Fornos de Hitler. Eu acho que o título é super autoexplicativo, mas de qualquer forma eu também fiz um vídeo sobre ele. Além de deixar aqui nos cards, vou deixar ele embaixo na descrição também, porque não vai caber todos os vídeos que eu vou citar. Então fiquem atentos, porque na descrição desse vídeo tem também ali o link dos vídeos que eu já falei sobre os livros que foram citados aqui, obviamente, e eu falei de uma forma muito mais aprofundada, né, gente? Aqui eu só tô fazendo a lista dos que foram os favoritos, então se vocês quiserem saber melhor sobre esses livros, eu recomendo que vocês assistam os vídeos que eu fiz. Outro livro que me marcou muito e tá com certeza também no top leituras desse ano foi American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson. Foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side Books e ele vai contar, obviamente, sobre a história do O.J. Simpson. É um dos livros mais completos que eu já li e complexos também, pra falar bem a verdade. Ele vai abordar sobre tudo o que aconteceu com o O.J. Simpson, não só antes do crime. Obviamente ele começa, né, com o crime ali, o assassinato ali da Nicole Brown e do Ron Goldman, só que ele também vai falar mais sobre a vida do O.J. e como ele chegou naquele patamar, e também um pouco sobre a vida das vítimas e das famílias. Gente, recomendo. Eu fiz 2 vídeos já sobre o O.J. Simpson e grande parte desses vídeos foram baseados neste livro maravilhoso que eu recomendo muito. E falando, né, aproveitando o gancho aí do O.J. Simpson, também recomendo uma das melhores leituras deste ano, que foi o Without a Doubt. Não tem, infelizmente, traduzido o livro, mas ele está disponível no Kindle Unlimited, o livro em inglês. Ele foi escrito pela promotora do caso do O.J. Simpson, chamada Marcia Clark. Essa mulher é muito foda mesmo. Virou, assim, uma das minhas maiores referências e inspirações, e eu recomendo que vocês leiam o livro dela. Se você entende inglês, consegue ler inglês, eu recomendo. Outro livro que eu simplesmente amei, eu li no começo do ano, eu fiz vídeo também. Ele se chama Recordando Anne Frank. Foi escrito pela Mip Heath, que foi uma mulher que conheceu a família Frank, era assim, confidente do Otto Frank, que é o pai da Anne. Então foi muito difícil pra eu ler esse livro. Eu chorei muito mesmo, gente. Vocês sabem que eu tenho um negócio, né, com a Anne Frank. Inclusive, ó,
Aqui tem o mapa do anexo secreto, eu tenho uma tatuagem dela. Então é uma ligação bizarra, assim, tipo, que eu sinto com a história dela, sabe? Com os pensamentos dela, obviamente não com toda a história, mas com os pensamentos dela. E esse livro marcou muito a minha vida, o Diário da Anne, no caso. E eu sempre tô lendo coisas relacionadas a ela e livros também escritos por pessoas que tiveram algum tipo de contato com ela, que foram amigos, conhecidos, enfim. E a Miep foi, assim, uma confidente. Ela conheceu a Anne, ela descreve todas as memórias que ela tinha, né, da Anne, e foi, meu Deus, só de lembrar da leitura desse livro já me bate um negócio aqui. Eu achei, ai meu Deus, que saco, meu Deus, por que eu não consigo falar desse assunto normal? Inferno! O diacho, não vai descer, lágrima, fica aí onde tu tá. Enfim, eu fiquei muito emocionada, inclusive o livro ele foi traduzido pela Iris Figueiredo, autora de Céu Sem Estrelas, maravilhosa. Eu amei muito a tradução, ela é incrível. Meu Deus, gente, eu só recomendo que vocês leiam esse livro, porque a Miep, ela não vai falar só sobre a Anne Frank, como foi a relação dela com os Frank, e sim a ótica dela e dos holandeses. Apesar da Miep não ser holandesa, se não me engano, ela é austríaca, ela era, né, austríaca, mas ela viveu boa parte da vida na Holanda, então é basicamente uma holandesa. E o que acontece é que ela não tinha só essa ótica falando da Anne, e sim, ela era uma mulher muito pé no chão, tipo, ela tinha noção de tudo que estava acontecendo, e ela fala que ela não se arrepende de jeito nenhum das coisas que ela fez, de ajudar os Frank enquanto eles ainda estavam escondidos, e aquele medo, né, constante que ela tinha de alguém falar que ela estava ajudando e ser entregue para os nazistas. Ela não tinha esse medo porque ela preferia ter medo de não ter ajudado do que de ter ajudado. Ela preferia conviver com esse monstro. Enfim, é um livro maravilhoso, recomendo que vocês leiam. E é isso, vou parar de falar, senão eu vou começar a chorar. Seguindo aí a linha de livros sobre o Holocausto, eu também li O Tatuador de Auschwitz. É um livro maravilhoso demais. Meu Deus do céu, vai contar sobre esse cara que literalmente foi o tatuador de Auschwitz. Ele ficava registrando, né, os números dos prisioneiros que não tinham mais nome, eles passavam a se chamar por aqueles números. E a história é absurdamente desesperadora, revoltante e muito impactante também. Eu fiz um vídeo já, se você quiser assistir, vou deixar na descrição. E eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, sério, é maravilhoso. 2 livros sobre Columbine, o massacre, que eu li também neste ano, que me marcaram muito. O primeiro foi O Acerto de Contas de uma Mãe, que foi escrito pela mãe do Dylan Klebold, que foi um dos atiradores, né, de Columbine. Esse livro é doloroso de ser lido, doloroso mesmo. Ele é super visceral, então é difícil de ser lido, tanto quanto o próprio Columbine, que eu li, foi escrito pelo Dave Cullen. Recomendo que vocês não leiam agora ainda em inglês, porque a Dark Side vai lançar no primeiro semestre do ano que vem, então vale a pena a espera, porque é um livro muito bom também, não tem uma ótica tão emocionada como a da mãe, né, de um dos atiradores, porque apesar dela ser uma mulher, enfim, que obviamente tem uma opinião baseada no afeto que ela tinha pelo Dylan, ela não deixa isso transparecer de uma forma que a gente pense, por exemplo, que ela tá acobertando o que ele fez ou apoiando de alguma maneira. Inclusive, ela tem muito cuidado com as palavras para que não soe como, sei lá, uma compaixão ou alguma misericórdia, enfim, que ela sentia pelo próprio filho. Tem partes bem fodas, bem dolorosas, mas eu recomendo, se você tem psicológico para isso, recomendo que você leia. E eu vou encerrar os livros de não ficção com 3 livros nacionais. O primeiro se chama Presos que Menstruam, escrito pela Nana Queiroz. Já fiz um vídeo aqui no canal, eu recomendo que vocês assistam. Se não couber mais aqui em cima, como eu falei, vou deixar aqui embaixo na descrição. E ele foi um livro que me marcou bastante também. Ele vai falar sobre a vida das mulheres, né, nas penitenciárias brasileiras. Vão preparados, gente. Só isso que eu falo. O segundo livro nacional também se chama Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, que foi um livro que foi, assim, meu Deus, uma grande descoberta desse ano. Eu amei esse livro, a Grazon escreve demais. Ele vai contar a história da própria Grazon, que é a Graziele, com o Chorão, que foi aí líder, vocalista da banda Charlie Brown Jr. Quem cresceu ouvindo Charlie Brown como eu vai entender do que eu estou falando. Eu fiquei super emocionada até quando eu falei sobre isso, sobre a trajetória dos dois, sobre a Grazon, e eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo também. E o último livro que eu li também no comecinho desse ano, se não me engano em janeiro ou fevereiro, se chama Todo Dia a Mesma Noite, da Daniela Arbex. Vai contar sobre a tragédia da Boate Kiss, e ela entrevistou várias pessoas lá de Santa Maria. Foi um livro, assim, que me marcou bastante. Inclusive, eu falei, né, no vídeo que eu fiz sobre ele, que várias opiniões me marcaram de uma forma absurda. Eu fiquei refletindo sobre ele por muito tempo, e eu li muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Eu lembro que eu comprei o livro no Kindle, a bateria do meu Kindle acabou, eu fiquei lendo no aplicativo do Kindle aqui do meu
celular numa madrugada igual uma maluca. Enfim, eu falei bastante sobre ele também lá no meu vídeo que eu fiz sobre Todo Dia a Mesma Noite. Esse livro é excepcional, incrível, recomendo. Indo agora para os livros de ficção, o primeiro que eu tenho a recomendar é O Colecionador, do John Fowles. Eu já falei desse livro tanto neste canal, já fiz um vídeo também, ele vai contar sobre o que é, na forma mais intrínseca possível, o stalking. O que é de verdade uma pessoa stalker. Eu recomendo também que você assista ao vídeo que eu fiz. Eu só tô falando, né? Eu recomendo que você assista ao vídeo, recomendo. Porque, gente, sério, nos vídeos eu falo, em sua grande maioria, inclusive, logo que eu terminei de ler. Então eu estou completamente louca falando sobre a história. Eu gosto muito dos vídeos que eu gravo assim, logo quando eu acabo de ler, porque é uma coisa que, gente do céu, eu tô ali ainda na adrenalina daquele livro e eu gostei tanto que eu preciso falar logo sobre ele pra vocês, sabe? Então, foi o caso de O Colecionador e foi também o caso de outros 3 livros que eu vou falar aqui. Objetos Cortantes, que foi também um dos meus favoritos deste ano, com toda certeza, da vida. Recomendo também que você assista ao meu vídeo. E 2 livros da Colleen Hoover. Um se chama Tarde Demais, que eu li no verão, acho que foi em fevereiro ou janeiro. E o outro se chama É Assim Que Acaba. Esses 2 livros se tornaram aí meus grandes favoritos também da Colleen, junto com O Caso Perdido, é a tríplice ali, a Santa Trindade. E eu gostei muito desses 2 livros. Eles vão abordar assuntos bem pesados. Tarde Demais, em específico, vai abordar assuntos bem pesados mesmo. Então eu recomendo que você tenha 18 anos, se você quiser ler, e que você saiba dos gatilhos. Ele vai falar sobre violência exacerbada até. Tem também gatilho em relação a estupro, assim como em É Assim Que Acaba, tem gatilhos sobre violência doméstica. Enfim, os livros da Colleen Hoover sempre trazem uma literatura que incomoda bastante, mas que é super pertinente, então eu recomendo bastante para as pessoas aí, para os jovens adultos, e é isto. Outro livro que eu gostei muito é da minha rainha do crime maravilhosa, que se chama Agatha Christie, e que eu li em março, se eu não me engano, se chama A Casa Torta. É um livro super fininho, tem acho que nem 200 páginas, 200 e poucas páginas, e ele é um romance policial, né? Assim como os livros da Agatha Christie, vai contar sobre uma história muito legal, sobre essa casa torta. Acontece aí uma morte nessa casa, o grande dono, né, o patriarca da família morre, e aí fica todo mundo sem saber muito bem o que aconteceu, mas tudo muda, porque todo mundo achava que ele tinha morrido de fato, tipo, morreu de velho, deu um treco lá, morreu. Mas descobriram que ele foi envenenado. E aí começa o livro, porque a gente precisa saber quem envenenou ele. E o final é aquele final da Agatha Christie, eu preciso nem falar nada. Outro livro que eu li faz um pouquinho tempo, tipo nem um mês, que a gente leu pro Pandibel, se chama Minha Versão de Você. É um livro LGBT, ele vai abordar um relacionamento entre 2 meninos, e um desses meninos, ele segue arduamente a religião dos Mormons e o outro não. Então, enquanto um é totalmente fechado e não é assumido, ninguém sabe nada da vida dele, o outro é super assumido, os pais apoiam, etc. E a gente vai vendo bastante essas nuances que tem, sabe, no relacionamento, porque são 2 pessoas completamente diferentes, mas que tem alguns pontos que se ligam e se parecem muito. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, porque ele não é tão comentado, e eu gostei tanto da história, gente, e a capa é maravilhosa também, tem várias semióticas ali na capa. A gente fez um Pandibel sobre ele, que eu vou deixar aqui embaixo caso vocês queiram assistir, e eu recomendo que vocês leiam o livro. Outro livro que eu amei muito neste ano foi Menina Boa, Menina Má, da Ellie Land. Como eu falei no vídeo que eu fiz sobre o livro, ele vai contar sobre uma menina que cresceu com uma mãe assassina em série. Então, assim, o que a gente pode fazer a respeito disso? E toda a história foi escrita com uma delicadeza e uma sensibilidade muito necessárias, porque a autora, ela já trabalhou na área da saúde e é perceptível isso, é muito perceptível, porque a gente vê a propriedade que ela tem pra falar sobre esses assuntos. Então, assim, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Ele tem alguns temas bem pesados mesmo, só que no final, gente, eu terminei esse livro, eu lembro até que eu postei um stories, tipo, que eu terminei e eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha vida agora? Sabe, meu Deus. O outro livro que eu li também neste ano, que é um dos meus queridinhos, acabei de fazer vídeo sobre o filme, foi Caixa de Pássaros. É um livro que eu amei muito, gente, eu não consigo colocar em palavras, eu dei 5 estrelas. Tem um Pandibel aqui no meu canal que eu estou completamente fora de mim falando sobre esse livro, e eu recomendo que vocês assistam, porque ele tá bem divertido. E assim, é um livro tão original, eu amei muito a história, tem uma vibe sim bem Lovecraftiana,
sabe? Mas ao mesmo tempo ele é original, dá pra ver que ele se inspirou em várias obras, tanto do Lovecraft quanto do Hitchcock mesmo, que dá pra sentir essa atmosfera mais pesada do Hitchcock. Só que o autor, o Josh Malerman, ele colocou com a pegada dele, tipo, a escrita dele, ele não fez nenhum plágio, assim, a gente não chega a cogitar isso. Então eu recomendo muito que vocês leiam Caixa de Pássaros, é um hino de livro, eu apenas recomendo demais. Outro livro que eu li também neste ano e que eu não fiz um vídeo ainda, porém farei em breve, eu tô pensando ainda como que eu vou fazer o vídeo, se chama Quatro Estações, de Stephen King. Ele é um livro de contos do mestre do horror e eu gostei tanto dele, porque tem 2 contos lá que basearam 2 filmes que eu simplesmente amo. Então eu recomendo, se você gosta de Stephen King, enfim, é uma das maravilhosas obras dele, enfim. É isto. Também gostaria de fazer uma menção honrosa aqui pra Vox, que eu gostei bastante, e também pra Mulher na Cabine 10, que eu gostei demais e eu comentei com vocês que é um livro, uma história assim que deixa a gente completamente doido. O suspense ele é super claustrofóbico, mas ao mesmo tempo a gente quer saber tudo o que tá acontecendo. Então é um livro que, se você nunca leu nada do gênero de suspense ou thriller mesmo, eu recomendo muito. A Mulher na Cabine 10 é incrível, é um suspense em alto mar, né, gente? Então assim, é isto. E agora falando de HQs e de poesias, porque eu separei, eu não queria colocá-los lá nos outros segmentos e vamos colocá-los aqui então. Eu li Meu Amigo Dahmer, que eu simplesmente amei, falei sobre ele no vídeo que eu falei sobre a vida do Jeffrey Dahmer, que foi aí um dos serial killers mais notórios dos Estados Unidos. É um quadrinho maravilhoso e o que eu mais gostei neste quadrinho, neste livro, né, porque ele é um senhor livro, ele é grossinho até. O que eu mais gostei é que no final tem um contexto, tipo, tem a explicação basicamente, a fonte, né, de tudo que o autor fala ao longo do livro. Então é uma coisa que dá muita credibilidade, né, obviamente, ao autor, apesar do autor ser uma pessoa que conheceu o Jeffrey. Eu não considero ele, assim, muito amigo dele, eles nunca foram tão amigos, mas ele saiu várias vezes com ele conhecia. Na época do colégio era aquela pessoa que, tipo, que era tua parceira, tipo assim, era amigo daquelas, sabe? Não era tão amigo assim, mas também não era um desconhecido. Enfim, o famigerado colega. Um livro de poesia que eu simplesmente recomendo pra Deus e o Mundo se chama 50 Poemas de Revolta. A Companhia das Letras me enviou esse livro ali, nada, eu simplesmente comecei a ler, falei, vou ler um antes de dormir. Li o livro inteiro. Ele é um livrinho pequenininho e vai conter 50 poemas de revolta. Eu achei super pertinente essa publicação neste ano, então eu recomendo muito aí pra vocês também, se você gosta de poesia, recomendo este livro. Outro livro que eu li de poesia maravilhoso se chama Ariel. Ele é da Sylvia Plath e ela é uma autora que eu admiro muito, sempre admirei muito a história da Sylvia. E foi um livro que me marcou muito também, porque eu recebi do nada do grupo editorial Record, comecei a ler, porque sei lá, eu recebo livros de poesia, eu começo a ler geralmente na hora, e eu pensei, meu Deus, não vou parar, terminei o livro, pensei, um dos melhores livros que já li. Gostei muito da leitura, recomendo muito. É isso, Sylvia Plath é maravilhosa. Outro livro que eu li também, do nada, de poesia, se chama Questions for Ada. Ele tava no Kindle Unlimited, por isso que eu li. Ele é de uma autora nigeriana que eu nunca vou conseguir pronunciar o nome provavelmente, mas vai estar escrito aqui na tela. É um livro muito foda. Ele vai falar muito sobre autoestima, mas principalmente sobre como ela aprendeu a lidar com essa autoestima dela, porque entre altos e baixos, muito mais baixos do que altos, ela não conseguia achar um meio termo, ela não conseguia se encontrar, e ela vai falar também da solidão da mulher negra e de como é difícil se estabelecer numa profissão sendo uma mulher negra hoje em dia. E assim, é muito foda mesmo, gente, muito foda. Eu recomendo que vocês leiam, porque é um livro que não é muito conhecido, eu nunca vi ninguém falar dele e eu recomendo muito. E o último livro de poesia que eu também recomendo se chama Poesias Nunca Publicadas, do Caio Fernando Abreu. Eu coloquei uma das poesias lá no meu stories e todo mundo perguntou que livro era. E toda vida que eu coloco o livro, eu também coloco, tipo, o título dele. Geralmente é menorzinho e por isso o pessoal às vezes não vê, né? Mas eu gostei demais desse livro. O Caio Fernando Abreu, ele escreveu um dos meus livros favoritos nacionais, que se chama Morangos Mofados. Ele é um dos autores nacionais que eu mais admiro. E eu lia as poesias desse livro sentindo cada uma no âmago do meu ser. Sério, que homem foda. Puta que pariu, velho. Recomendo muito que vocês leiam.
tudo do Caio Fernando Abreu, tudo. Vamos agora para o derradeiro, né? Aqueles livros que eu li, eu não gostei e que não funcionaram pra mim, porém podem funcionar pra você. Seguindo ainda na pegada de poesia, eu li os livros da Amanda Lovelace. Ela tem, assim, uma vibe meio Hoopcore, sabe? Ela tá aí nessa leva de novas poetisas que estão surgindo, mas eu achei os poemas dela muito inferiores aos da Hoopcore, obviamente. Eles não conversaram comigo, eu não senti eles da forma que eu senti os da Rupi. E também eu não gostei da escrita da Amanda. Tipo, os poemas dela não rolaram pra mim. Ela tem um livro publicado aqui, ela tem 2 livros publicados aqui, mas eu li o A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. Eu já não tinha gostado desse. Porém, como foi o primeiro que eu li, eu pensei, vou ler outro, porque vai que foi só esse, né? Aí eu li o A Bruxa Não Vai Pra Fogueira neste livro. Eu li os 2 livros em inglês, então eu não sei como tá a tradução, se não me engano foi lançado pela editora Leia. Só que em inglês eu já não gostei, tipo, não rolou, não fez o meu estilo. E assim, gente, eu realmente não gostei desses livros, não rolaram pra mim. Porém, eu conheço muita gente que gostou, e vocês mesmos, vocês já chegaram e falaram, Bel, você deveria ler Amanda Lovelace, não sei o que. Só que eu não ia falar, gente, eu não vou ler porque eu já não gostei. Agora vocês sabem que eu já li e não rolou pra mim. Inclusive, quem me segue lá no Goodreads já deve ter visto. Porque quando eu terminei o primeiro livro dela, eu fiz uma pequena resenha, tipo, uma review ali, falando que não rolaram pra mim, e foi isto. Outro livro que muita gente me recomenda é Onde Nós Está Mentindo. Gente, eu já comecei a ler esse livro no começo do ano e eu abandonei ele. Vocês sabem que eu não abandono livros, mas eu abandonei porque eu tava achando muito previsível e porque eu tava achando muito inspiração, tipo, demais até, de Breakfast Club, o Clube dos 5, e eu não tava curtindo, tipo, mesmo. Então eu preferi deixar pra depois. Obviamente eu não sei o desfecho da história, mas eu imagino o que já aconteceu. Não era a vibe que eu tava lendo, então eu preferi realmente deixar pra depois, porque eu prefiro fazer isso do que nunca mais voltar pro livro, sabe? Tipo, tem alguns livros que eu sei que eu nunca mais vou voltar a ler, como o próximo que eu vou falar, mas esse daqui, Onde Nós Está Mentindo, não é aquela coisa de tipo, meu Deus, ninguém lê esse livro. Só não funcionou pra mim naquele momento e talvez funcione num futuro. Como que a gente vai saber, né? Não sabemos. E o último livro que foi aí das minhas decepções literárias, que eu li e eu não continuei e não vou continuar, se chama Carbono Alterado. Eu queria ler por conta da série, né, que estreou, só que, meu Deus do céu, eu não consegui passar da metade desse livro. Um livro totalmente misógino, eu não consegui engolir várias descrições do autor. Meu Deus, eu fiquei agoniada, eu me senti super ofendida enquanto eu lia. Falei, não vou continuar nem a pau, tipo, não vou só ler esse livro, empurrar com a barriga pra ter conteúdo pro canal, pra falar sobre a série e tal, porque eu faria um vídeo só falando muito mal do livro e talvez se a série fosse boa, tipo, falaria alguns pontos positivos da série. Mas eu também não queria continuar dando ibope, tipo, falar mais da série e fomentar, porque o livro eu achei que não merece esse ibope, já que o autor foi tão desagradável, sabe, nas opiniões em relação às mulheres. Então, não curti, é isso, vida que segue. E, gente, este foi o vídeo das melhores leituras e as pequenas decepções que rolaram aí no ano de 2018. Eu li muita coisa, eu já peço perdão desde agora pelo tempo que esse vídeo vai ter. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que o canal tenha engrandecido vocês nesse ano, que vocês tenham confiado aí nas minhas dicas de leitura e que, se vocês confiaram, me contem aqui nos comentários qual foi o livro que vocês leram, porque vocês viram aqui no meu canal e que se tornou um dos melhores livros que vocês já leram. Eu quero muito saber. Muito obrigada por terem me acompanhado nesse ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui embaixo também quais são os livros favoritos de vocês desse 2018. Vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo. Tchau!